Bom dia! Eu ia fazer um vídeo curtinho, mas eu acho que eu tenho muita coisa para falar, e não sei quanto tempo eu vou falar, então eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho no formato mais longo, né? Então, eu tenho uma coisa comigo com os sonhos e com as projeções. Eu já sei diferenciar um pouco. E eu queria até falar para vocês um pouco na questão do sonho, que muitas vezes o sonho é uma mensagem do seu próprio inconsciente para você. Como funciona isso? Enquanto a gente está acordada, a gente está lidando com as pessoas no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma leitura energética consciente daquela pessoa que você conhece, que está ali do seu lado. Mas a sua essência sabe fazer essa leitura. Então, o que ela faz? Ela imprime essa leitura no seu cérebro físico, ok? Quando você adormece, aquela leitura aflora para o teu consciente, porque era uma leitura inconsciente, em forma, às vezes, de sonhos, de imagens que o teu cérebro está formando para te trazer, às vezes, a leitura do ambiente, a leitura das pessoas. Isso acontece muito comigo, por isso que eu quis dividir com vocês. E muitas vezes o teu cérebro, ele não vai, como é uma leitura energética e é uma mensagem de você para você, ele não vai ficar trazendo, olha, faz isso, teu cérebro não vai falar com você. Então, aqui ao longo da nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo códigos também. Então, os sonhos, aquela questão da interpretação do sonho, tem muito sentido quando você criou aquele código para você. E por que eu estou falando isso tudo? Eu tenho alguns sonhos que são porreta. Quando eu sonho, o negócio realmente é a leitura, e agora que eu estou entendendo isso tudo, é a leitura energética que eu fiz de alguém ou do ambiente. Ou outras coisas também, porque cada sonho, cada símbolo tem um significado. Então, para mim, eu conheço alguns. Um significado para mim que é terrível, que esse eu não gosto quando meu subconsciente me avisa disso, é sonhar com cobras. Eu tenho já umas 2 semanas, ou semana passada mais ou menos, eu sonhei umas 2 vezes com cobra. E eu tava em insônia, e vocês viram, há quase 48 horas. Eu virei o dia e inteirei mais algumas horas. E essa noite eu consegui dormir por volta de meia-noite e pouco. Ok. Dormi, acordei, sabia, quando eu acordei, não acordei em estado vibracional, eu digo, é sonho. Eu tava lutando com uma cobra gigantesca, uma cobra grande, e eu conseguia matar, eu batia com a enxada na cabeça dela e cortava ela até o meio. Quando eu pegava essa cobra, na verdade, o primeiro sonho, eu cortei ela ao meio, tá? Acordei para fazer xixi. Sabia que não era projeção, não acordei em estado vibracional, nada, e foi um flash. Eu matando uma cobra grande, pá, e cortei ela, bati com a enxada assim no meio dela. Voltei para dormir, sonhei de novo com aquela cobra, aquela situação da cobra, e eu pegava essa cobra, eu já peguei ela em 2 partes assim, e eu via que ela tinha 2 cabeças. Mas ambas as partes estavam mortas, e eu até não conseguia entender porque. Eu digo, vamos ter 2, eu matei, na hora eu buguei. E voltei, acordei com aquilo, disse, será que isso foi sonho ou foi projeção? Porque eu raciocinei dentro do sonho. Como eu já tinha tido aquele flash anterior e fiz xixi, acordei e tal, e dormi de novo, eu acordei com aquele... Quando eu sonhei, o meu cérebro, lucidamente ali dentro de um processo mesmo sendo onírico, talvez por essa facilidade que eu tenho do grau de lucidez, ficou meio bugado, não entendendo se eu tinha matado uma cobra só, como é que a cobra que estava ali estava repartida com 2 cabeças, significando 2 cobras. Ok, acordei, beleza. Acordei, eu digo, caraca, não gosto de sonhar com cobra. Eu já tinha sonhado lá na semana passada, 2 vezes, e agora essa noite. Para mim, o significado da cobra é traição. É quando você tem pessoas ao seu redor que não estão sendo leais a você, não estão sendo amigos, não estão sendo parceiros, não estão... realmente não estão próximos. Quando estou num relacionamento afetivo, aí lascou. Aí, meu Deus do céu,
a gente fica numa desconfiança, não gosto. Mas é a leitura energética que a gente faz daquela pessoa. E isso fica gravado no teu cérebro. E quando olha como é que o processo é bem interessante, por isso que eu quis trazer para vocês. Quando a gente faz essa leitura energética, é como se você estivesse identificando aquela pessoa passa a ser identificada pela sua essência. E de alguma forma, é como se no teu computador, sabe o computador da Interpol? Que você tem lá os suspeitos e o grau de suspeito, né? Esse aqui pode ser, pode não ser e tal. Então, eu já senti que assim, quando eu faço uma leitura de uma pessoa, infelizmente, dificilmente eu acabo errando. E muitas vezes essa leitura ela se torna inconsciente porque você tem um nível de afetivo, até de afeto, de carinho por aquela pessoa, que você não quer nem registrar aquilo conscientemente. Já aconteceu comigo várias vezes. Sabe, às vezes eu sinto alguma coisa, eu digo, não, é impressão, não tem nada a ver. E aí, mais à frente, a gente pega alguma coisa que a pessoa faz com você que te decepcione, tá? Então, isso também é comum acontecer. Mas quando eu sou em cobra, eu nunca sei quem é. Quem é? Eu começo a pensar, né? Mas é um aviso. É sinal que o meu cérebro identificou, que a minha essência identificou e mandou o recado para o meu cérebro que tem alguém perto de mim que não está sendo muito legal. E como a gente identifica isso? Pelo nível de pensamento das pessoas. E muitas vezes você não precisa nem estar perto da pessoa. Algumas vezes vai acontecer também de você identificar, eu falei do computador da Interpol, você identifica aquela pessoa, aí vai pro teu computadorzinho lá, quando a pessoa tá lá longe, ou tá bem distante de você, ou tá na casa dela e você na sua, o momento que ela pensar algo negativo sobre você, é como se acionasse aquele mecanismo e o aviso através de símbolos vem para você num sonho, por exemplo. Então eu estou passando para vocês para que vocês comecem a observar, porque cada vez mais a gente vai sentir isso. Isso é uma percepção energética, que no futuro a gente vai se relacionar com as pessoas mais pelo nível energético. Acho que o filme A Profecia Celestina, né? Que eles se identificam pela energia. Então vai ser mais ou menos assim. Se você olhar para o camarada e tiver uma energia que já não bate, você nem se aproxima. Você nem vai deixar se aproximar, porque muitas vezes a pessoa, ela se aproxima de você, ela passa que que é uma pessoa legal, que tem um comportamento legal, e depois, mais à frente, você vê que ou estava agindo por interesse, às vezes ela passa assim toda uma imagem que é algo altruísta, que quer ajudar, que quer fazer, que quer acontecer, e depois você vê que no fundo não era bem assim. Porque de acordo quando as coisas vão caminhando, você vê que não fluíram, não aconteceram do jeito. É realmente uma coisa muito chata, eu ainda me sinto até um espírito muito atrasado. Uma das coisas que a gente não deve cobrar é justamente a gratidão. Não se deve cobrar de ninguém. Mas a gente ainda está muito também no nosso ego, e quando a gente faz um trabalho bacana que você sente que você estava querendo realmente ajudar aquela pessoa, que você não estava agindo de má fé a ponto de imprimir uma energia negativa que até essa outra pessoa pudesse também identificar, e essa pessoa não tem o mesmo cuidado, o mesmo carinho com você, isso dói. Isso machuca muito. Então é muito difícil a gente passar por uma ingratidão ou uma falta de cuidado, uma falta de atenção, de carinho, porque quando a gente ama, a gente cuida do outro. Eu realmente tenho a consciência, assim, eu tenho os meus amigos que estão mais próximos, sabem que eu não tenho muita amizade de ficar ali junto, de estar o tempo todo com a pessoa, não tenho tempo e não é meu perfil. Mas se alguém me procura e diz, eu estou com um problema assim, 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 eu vou fazer para ajudar. E eu estou sempre pensando, cada atitude que eu vou tomar, eu faço uma percepção, eu não estou prejudicando.
sem julgamentos, que muitas vezes a gente julga o outro dentro da nosso padrão moral, e aí você acha que se prejudicar não tem problema, porque não é isso que eu penso ser o certo. E aí você está caindo no erro grave de você estar fazendo algo, achando que você está fazendo um bem e você está fazendo um mal. Eu sei que é difícil a gente explicar assim. É como eu ontem estava na palestra falando da questão até da distribuição de quentinha, da caridade. Muitas vezes você acha que você está fazendo uma caridade dentro do seu conceito, você está fazendo aquilo, não, porque eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas você também não está vibrando com aquilo. Então você precisa ter esse sentimento dentro de você, de alegria, que senão não é válido. Muitas vezes você está fazendo algo e você está prejudicando outra pessoa. E você não percebe que está fazendo. Por exemplo, eu já vi pessoas, eu lido com um monte de gente, então eu já tive exemplos de trabalhadores, funcionários da casa de uma pessoa que tinha uma situação financeira muito boa, que vivia fazendo caridade. Era realmente, porque como tinha condição, vivia distribuindo cesta básica ou dando dinheiro para as pessoas comprar, né, os mantimentos e tudo para fazer. Ele vivia fazendo caridade. E uma vez o funcionário que trabalhava na casa dessa pessoa chegou para mim e falou: puxa vida, estava com um problema aí financeiro e sério mesmo, porque eu estou passando por dificuldade, meu filho está doente e está complicado. E eu fui pedir dinheiro emprestado, assim, para adiantar um pouco do meu salário para o fulano. Ele falou que não ia fazer isso não, que ia me estragar. E um desabafo do funcionário, que eu tinha muita intimidade com ele. E aquilo ali me deixou, sabe, eu digo, caramba, como é que a pessoa acha que está ajudando, fazendo um julgamento dentro da minha ótica. Eu disse, caramba, olha como as pessoas se enganam. Ele estava fazendo a caridade achando que estava ajudando, não é isso? Lá distribuindo, sempre ajudou, sempre participou muito de trabalho social e ajudou de fato um monte de gente. Mas dentro da ótica dele, se ele adiantasse um dinheiro para o funcionário, ele estaria fazendo algo que ia acabar estragando, porque na cabeça dele, esse funcionário ele tem condição de ganhar mais dinheiro, de ser alguém maior. Isso depois eu fui conversar com a pessoa, assim, né, sutilmente, para entender a linha de raciocínio. E eu parei para pensar, eu digo, pois é, tá vendo? Então ele achando que ele estava fazendo um bem, ele é uma pessoa caridosa, ele faz, mas ele não sabia o quanto ele estava achando que estava fazendo bem, prejudicando aquela pessoa, que naquele momento ela estava precisando daquilo, ela só queria alguém que tivesse compreensão. E olha, esse funcionário essa pessoa já até morreu, o que fazia a caridade, tá do lado de lá, e era uma pessoa muito boa mesmo. E esse funcionário era o braço direito dele. Fazia tudo por ele. E veio falar comigo porque ficou magoado, ficou chateado. Então, é só para que a gente possa entender as situações. Na cabeça do funcionário, foi assim uma decepção muito grande. Muito grande aquilo que né? Que o outro, o que ele tinha até admiração, ajudava, fazia tudo por aquela pessoa, embora fosse funcionário, porque está ganhando para fazer aquilo, mas está ajudando. E sentiu que não teve a mesma gratidão, né? Não sentiu a energia e ficou realmente decepcionado, ficou chateado. Acho que durante um bom tempo, enquanto essa pessoa era viva, ainda ficou meio, sabe, o relacionamento deles, ele continuou trabalhando, até porque ele precisava, mas ficou meio estremecido. Então são coisas que a gente tem que ter um certo tato. A gente tem que ter um cuidado com o outro, com as coisas, como a gente está fazendo, que muitas vezes a gente acha que está fazendo algo bom para um monte de pessoas, e aí você machuca quem está do seu lado, que já te ajudou, que está junto de você, mas porque dentro da sua concepção o que essa pessoa está fazendo está errado, né? Não deve ser feito assim, porque tem condição de trabalhar de outro jeito e ganhar mais dinheiro, lá o que seja. É só para a gente colocar. E muitas vezes o que acontece, esse relacionamento
não é também tão bacana. Se vocês conseguissem ver energeticamente, se nós conseguíssemos ver a energia um de outro, a gente ia ver que naquele momento houve uma certa ruptura na relação, porque em algum ponto havia um buraco. Nem o empregador era tão amigo do funcionário, que não soube estender a mão no momento que ele estava precisando, nem compreender a necessidade do funcionário, e ele era uma pessoa caridosa, mas ele não tinha a mesma afeição. Ele deixou que o princípio dele, porque até dentro da concepção de muita gente, a gente não deve dar o peixe, a gente deve ensinar a pescar, não tem isso? Então, dentro do princípio dele, ele achava que ele estaria estragando ou que o outro tinha condição de conseguir de outra forma, sem precisar fazer aquilo de pedir. E ele, inclusive, ele falava, porque eu nunca pedi nada, eu construí minha fortuna sem pedir nada para ninguém. Eu sempre dei meu jeito, eu sempre consegui, quando eu tinha as minhas dificuldades, eu trabalhava mais para poder ter o que e chegar até onde eu tive. Ok, ele tinha essa capacidade, mas ele não soube entender que o outro, que era amigo, que estava ali do lado, ajudando até ele a crescer mais, até indiretamente, porque era o braço direito, ele não soube enxergar isso. Mas por quê? Porque na relação tinha uma lacuna. Não era uma relação verdadeira. O empregador, no fundo, ainda olhava o empregado como um empregado. Não tinha uma relação afetiva que fosse suficiente para fazer com que ele quebrasse todos os paradigmas que traziam dentro dele e dissesse, dane-se, está aqui o dinheiro, não precisa nem me pagar, quando puder você paga. E o empregado, por sua vez, diante da ingratidão do patrão, ou da falta de reconhecimento, da falta de caridade, na verdade, do patrão, e de uma certa forma ingratidão também, porque por tudo que ele fazia, ele trabalhava direto, eu via, virava à noite, o que fosse necessário fazer, ele fazia. Ele também criou aquela mágoa do que havia acontecido. Então, porque também no fundo, ele também sentia que não era uma relação tão sólida, havia aquele buraco. No relacionamento incondicional, do amor incondicional, quando realmente você está unindo fractais, quando você encontra uma pessoa que um dos pedaços, de repente, do todo, né, do teu fractal, que a gente cada vez mais vai entendendo disso, não é alma gêmea, gente. Tá? É um pedacinho do princípio inteligente que foi criado lá atrás, que se dividiu, e a gente tem um montão de fractais espalhados. Então, às vezes, num relacionamento real de amizade, ou até mesmo, que é muito difícil acontecer entre não fractais, mas num relacionamento de fractal, há esse tipo de reconhecimento. Dificilmente vai acontecer uma traição, uma decepção entre fractais. É muito interessante isso. A gente se decepciona porque, como a gente não consegue reconhecer energeticamente o outro, a gente vai se relacionando com as pessoas que, na verdade, não são parte da gente, né? Mas a gente está, através desses relacionamentos que não são parte da gente, são os que mais a gente cresce, até para que a gente possa, cada vez mais, interpretando o outro energeticamente e só confiando também a amizade, o carinho a todas aquelas pessoas que realmente fazem parte, para que você não decepcione. Por quê? A gente não é falho. A energia da decepção diante da mágoa, diante de uma traição, da decepção diante de uma ingratidão, ela trabalha negativamente com você. Ela te desequilibra, ela te deixa fora do eixo, né? Então, mas ao mesmo tempo, ela ensina para você prestar mais atenção nas pessoas, para que você construa relacionamentos melhores, né? Aqueles que você reconhece como fractal, você sabe, você vai estar treinando esse reconhecimento energético para você se juntar aos fractais. E aqueles que não são seus fractais, que você vai treinando energeticamente, você vai começar a reconhecer que não são fractais, você vai saber ter um relacionamento também mais assertivo com essas pessoas. Ou pelo menos esperando qualquer tipo de atitude dela sem movimentar em você a energia da tristeza, da mágoa, do sentimento de ingratidão.
Então é importante a gente ter isso. E eu realmente eu fui alertada essa noite e agora de manhã tive uma decepção realmente grande, mas que eu já tinha sentido a energia que era assim, né? De uma amizade que no fundo tinha os buracos, né? Para serem preenchidos. A gente acha que o outro é realmente tão amigo quanto você é amigo do outro. E de repente também, às vezes acontece da sua atitude, o outro interpreta mal também. E olha e diz assim, não é minha amiga. Por quê? O outro tem uma expectativa de amizade diferente. Mas bem ou mal, né? A gente está sempre sendo avisado desse nível de coisa. Eu realmente eu fico às vezes triste quando acontece isso. Eu não gosto de sonhar com cobra porque eu sei que eu vou me decepcionar com alguma amizade, assim, que às vezes a gente sente que... Mas faz parte, é para crescimento e para que cada vez mais eu exercite o meu reconhecimento energético e que eu construa relações mais pé no chão, mais firme, mais conscientes de que podem me machucar. Eu já fui machucada tantas vezes, gente. Isso acontece e deixa, às vezes, a gente numa bad. Mas também não é para ficar na bad, né? Por isso que eu fiz esse vídeo logo de manhã aqui, de desabafo. Eu gosto de botar para fora. É importante que a gente fale, que a gente coloque para fora, senão a gente adoece. Não é tempo da gente guardar mágoa. É tempo da gente realmente colocar. Não gostou? Às vezes é preciso você conversar de uma forma assertiva. Mas o que também acontece com a gente? Eu tenho um temperamento muito difícil, porque principalmente depois que a máscara cai, que você percebe quem é a outra pessoa, eu não consigo, não tenho. E era isso que aconteceu até no meu relacionamento com meu ex-marido. No começo eu estava enganada, depois que eu vi quem era a pessoa, ele tentava me justificar, falar que não era, e falava e aquilo só me cansava, me sugava energeticamente, porque é uma energia que a pessoa está gastando, tentando te convencer o que você lê. A pessoa pode falar o que for, não adianta. Aí o teu cérebro já juntou A com B e não tem jeito. Você faz a leitura energética até na modulação da voz do outro. Você consegue identificar que a pessoa não está sendo sincera, que ela não está falando as coisas ali de acordo com o que ela pensou, né? Então, e eu não tenho saco para ouvir. Não tenho. Eu acho que uma das coisas, eu realmente ainda estou muito atrasada, gente, mas quer ver me irritar? É querer subestimar a minha inteligência. A gente que tem um padrão um pouco mais de percepção, a gente percebe quando a pessoa está mentindo, quando ela está omitindo, Você pode primeiro estar cega você ter aquele carinho pela pessoa, a afetividade e tudo. Principalmente nos relacionamentos afetivos acontece muito isso, né? A gente não quer enxergar. Então você cria um véu. Mas depois que você percebe realmente, não adianta. Porque quem tem essa percepção, a gente sabe no que está passando dentro do outro. Não tem como. Até pela modulação, quando a pessoa está falando, gente, às vezes eu fecho o olho e vem a cor. Então eu consigo saber que chakra a pessoa está trabalhando naquele momento. Se é realmente o cardíaco ou se é mais um umbilical ali do ego. Então não tem como me enganar. E aí, como eu vou me irritando, eu prefiro, corto, tchau, acabou. E outro recado que eu deixo para vocês, é tempo da gente fazer isso, por conta do nosso autocuidado. Mas você tem que ter certeza. Sentiu que aquilo não era legal para você, que te fez mal, que te magoou, corta. São relacionamentos tóxicos que se fez uma vez, vai fazer outra. Tá? Não adianta, a gente não muda o outro, a gente consegue se mudar. Então, se eu não consigo ainda não me sentir mal com uma ingratidão, com uma traição, eu tenho que me afastar de quem me trai e de quem é ingrato comigo. Até que eu realmente tenha maturidade para alguém fazer uma sacanagem comigo, eu falar, show, senti nada, tô sentindo nada. Compaixão, Senhor, compaixão. E ponto. Mas sem essa ironia, sabe? Você sentir, tem que ser do teu coração. Olha, legal, eu entendo que ele está nesse grau de compreensão, que é assim que ele vê a vida, beleza. Mas eu ainda não tô, eu sou imperfeita. Eu ainda fico muito chateada, muito mesmo.
quando eu sinto que a pessoa não teve um mínimo de cuidado comigo, que não... Eu ainda sou muito, muito imperfeita. Né? Então, eu acho que é uma experiência negativa que eu passei agora de manhã, mas eu quis dividir com vocês até, porque eu acho que o que acontece comigo de negativo, não sou perfeita, eu acho que é importante justamente a gente falar, porque não adianta vir pra cá, dar uma de posudo, dizer, não, tá tudo maravilha, não acontece isso comigo, eu só atraio pessoas boas pro meu caminho. Aí tu vai olhar a vida do sujeito por trás, não é bem assim. E eu sou muito sincera. Eu realmente ainda atraio decepções, eu atraio traições, não só de amizade, mas às vezes até afetiva. Tô nessa, gente, tô aqui aprendendo a viver, tô aprendendo, mas aprendendo a me defender também, e cada vez mais. Porque o recado que eu recebo de que eu preciso me cuidar, e de várias pessoas, até mesmo a espiritualidade agora utiliza, eu estou construindo a nossa família cósmica, então os recados vêm, não é à toa, a família cósmica é ótima. Vem um e fala, ó, isso aqui abre teu olho, isso aqui, porque vão recebendo os recados. Às vezes eu não estou nem tão sintonizada, mas eu crio uma família tão linda, e gratidão a todos que sempre vêm me avisar e que me ajudam a defender, porque eu preciso fazer o trabalho, para fazer o trabalho eu tenho que estar bem. E com isso, as pessoas me avisando, eu vou cada vez mais me fortalecendo naquilo que eu vim fazer aqui, tá? Eu preciso cada vez mais estar bem, estar equilibrada, para que eu possa transmitir coisas legais para vocês. Então, para isso, eu preciso me preservar. E eu, de vez em quando, eu dou mole, porque sou igual mãe, né? Abre o coração, vem todo mundo. E aí pode acontecer o que aconteceu, mas tá bom. Tá tudo certo, vamos que vamos. Ok? Bom, então é isso, vou deixar para vocês aí, eu tô deixando sempre o convite para o nosso evento, a Espiritualidade da Nova Terra, que vai acontecer agora, essa semana, dia 23, 24 e 26, às 8 horas da noite, pelo YouTube, não perca, viu? E hoje à noite a gente também vai ter uma live legal aqui, mas eu vou deixar o link para você se inscrever lá no evento, aqui na descrição do vídeo. Vem comigo, porque eu quero ajudar vocês também a vivenciar a questão da projeção astral e da espiritualidade de uma forma bem real. Que a gente possa trazer todas essas informações para a nossa vida, no nosso dia a dia. Não adianta a gente ficar no blá blá blá, sonhando, falando um monte de coisa que não vai ajudar a gente aqui. É na prática que a gente realmente vai vivenciar a espiritualidade cada vez mais, ok? Tá, então... Mais uma vez, obrigada de coração. Não se esqueçam de inscrever no canal que está funcionando, viu? A gente está conseguindo distribuir os vídeos mais. Eu acho que vocês estão se inscrevendo aí, tá me ajudando. Isso me ajuda mesmo. Também outra coisa que eu não fazia, mas eu vejo que realmente ajuda na distribuição dos vídeos, tá? Então, obrigada de coração e fiquemos com a luz.